Deus abençoe. Amados irmãos, graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Amém. Irmãos, nesse mês agora de março, nós vamos ter 5 quartas-feiras. Hoje é a primeira quarta-feira do mês. Em linhas gerais, eu falo sobre um livro inteiro em 1 hora. Na segunda quarta-feira e terceira quarta-feira desse mês de março, nós vamos estar falando sobre o livro de Atos. Num primeiro momento, vamos estar falando sobre a vontade de Deus. No segundo momento, vamos estar falando sobre a segunda viagem missionária, o roteiro de Filipos. E nas 2 últimas quartas-feiras desse mês, nós vamos estar com 2 palestras, 2 mensagens estratégicas. Uma falando sobre ansiedade e outra falando sobre ira. Então, esse mês, às 5 quarta-feiras, nós vamos estar falando sobre essas questões. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Efésios, deixasse ela guardadinha. Irmãos, carta de Paulo aos Efésios. Como os irmãos sabem, nós temos visto os textos da Bíblia de acordo com a capacidade de compreensão. No ano passado, nós sugerimos um plano de leitura da Bíblia. E agora nós estamos analisando as cartas de Paulo. As cartas de Paulo na Bíblia, elas estão organizadas da seguinte forma: da maior para menor, das cartas às igrejas até as cartas pastorais. Está organizado? Está. O grande problema é que essa organização, ela não prioriza a compreensão. Quando você termina o livro de Atos, você se depara nada mais nada menos do que o maior livro, o maior texto e o texto mais complexo de Paulo. Então, nesse sentido, irmãos, reorganizando as cartas de Paulo de acordo com as viagens missionárias, você consegue ver a teologia de Paulo crescendo a partir do momento que você estuda nesse sentido. Então, a ordem seria Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, aí entram as cartas da prisão, Efésios, Colossenses, Filemon, Filipenses, as 3 pastorais, Timóteo, Tito e 2 Timóteo, nessa ordem, porque Timóteo e Tito são praticamente iguais. E por último, a carta aos Romanos. Aí você vai estar, neste sentido, na ordem que é colocada, está evidenciando o crescimento da teologia de Paulo, e você parte de problemas muito específicos, como por exemplo, Gálatas, a questão da justificação pela fé, Tessalonicenses, até quando Jesus chegar, o que é que a gente vai fazer? Coríntios, 1 Coríntios, lidando com uma igreja cheia de problemas, 2 Coríntios, os problemas e mais uma autobiografia mais ampla de Paulo. Hoje nós vamos estar com Efésios. Deixa aberto em Efésios. Efésios, irmãos, você já sabe que o autor é Paulo, no versículo 1 já mostra isso. Essa carta foi destinada à cidade de Éfeso, mas ela tem um aspecto de ser uma carta circular, ou seja, escrita num segundo momento a cristãos em todos os lugares. Aproximadamente a data de composição dessa carta foi de 60 a 61, no 1º século. Perceba que ela está muito próxima na data, até mesmo dos escritos dos evangelhos, e é possível que nesse caso aí o evangelho de Marcos já tinha sido composto, a carta de Tiago já tinha sido lançada com certeza, e essa carta, ela é de uma cidade que ela está localizada aqui, se você estiver vendo o mapa, no seu lado direito aí, na Ásia, mais ao ponto ocidental da Ásia, a cidade de Éfeso está aí. Os estudiosos dizem que essa cidade chamada Éfeso,
ela, na época, poderia ter entre 25 a 30 mil habitantes. É uma cidade portuária, é uma cidade que tinha nela um grande templo de uma deusa pagã chamada Diana, que no outro panteão também é chamada de Artemis. O templo da princesa Diana em Éfeso é nada mais, nada menos que 4 vezes maior do que o Partenon na Grécia. Para você ver como essa cidade, ela tem as características de cidade portuária. Irmãos, em linhas gerais, toda cidade portuária é rica em cultura, toda cidade portuária é rica na economia, porque toda a seda que saía da China, assim como até mesmo o trigo que saía do Egito, passava por Éfeso. Só, irmãos, que nesse contexto do século I, nessa região, Roma está dominando todo o mundo antigo, colocando a sua pax, aquilo que os estudiosos chamam de pax romana, mas isso é feito a um custo muito alto. Em primeiro lugar, sabe-se que os senhores do comércio e aqueles que tinham dinheiro ficavam muito ricos à custa do trabalho escravo. E você vai ver Paulo tocando nesse assunto indiretamente nessa carta. Você vai ver que o povo, como é dessa cultura, aí não estamos falando numa cultura de forte influência judaica, mas uma cultura de forte influência gentílica, as religiões de mistério que buscavam na magia, no misticismo, amparo para as dores da alma. Diana era conhecida como a deusa da caça, da natureza, dos caçadores. E as pessoas procuravam na magia, no misticismo, alento para as suas vidas. E por ser uma cidade portuária, é natural entender que Éfeso estava profundamente envolvida em função do paganismo e da influência do paganismo em cultos orgiásticos, sexo, misticismo, bebida. Era uma cidade muito secularizada, assim como a cidade de Corinto. É nesse contexto que esse texto surge. E o que é que nós podemos já, desde cara, verificar, pelo menos do ponto de vista histórico-geográfico? É que havia um grande contraste entre a paz de Cristo e a paz que foi obtida através do domínio romano. A paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, é extremamente superior a qualquer paz que o homem venha a construir com seus próprios esforços. Irmãos, seguindo, nós temos aí algumas informações. Paulo, em Éfeso, ele tinha passado mais de 3 anos. E como resultado, essa igreja de Éfeso se apegou muito a Paulo. Paulo se encontrou com os anciãos dessa igreja. No capítulo 20 de Atos vai falar dessa despedida, uma reunião que foi cheia de tristeza, porque ele estava deixando aquele povo e ele pensava que não veriam mais. Era o último momento em que os irmãos de Éfeso estavam vendo Paulo. E por não existir nenhuma referência específica de problemas na igreja, e esse nome em Éfeso não se encontra nos manuscritos mais antigos, muitos estudiosos entendem que Paulo tinha escrito essa carta como uma circular para todas as igrejas, pelo menos ali na Ásia. E de fato, irmãos, ela é uma carta que ela tem uma simetria muito grande. Toda a carta de Paulo, você pode perceber que ela é no mínimo dividida em 2 partes. Uma parte teórica, onde ele explica algum aspecto da vida com Deus, e uma parte prática, onde ele aplica aquela teoria que ele levanta. Nenhuma carta é tão simétrica quanto a carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1 até o 3, Paulo explica o aspecto doutrinário. Do capítulo 4 até o 6, ele aplica como aquilo deve influenciar
a vida da pessoa. Ela é a carta mais simétrica, a sua estrutura é perfeita nesse sentido. Qual é o propósito da carta de Efésios? O propósito é o seguinte: fortalecer os crentes em Éfeso, em sua fé cristã, explicando a natureza e o propósito da igreja, o corpo de Cristo, e as demais implicações dessas verdades à vida prática. É uma carta que mexe com duas coisas. Mexe com a chamada ortodoxia. Paulo vai explicar a doutrina bíblica do ponto de vista mais correto e coerente nos 3 primeiros capítulos, mas também fala em ortopraxia, a prática correta. Qual é o comportamento que é esperado de alguém que tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo? Se você está com sua Bíblia aberta e tiver um lápis, marque o texto que resume toda a teologia de Efésios. É Efésios, no capítulo 4, dos versículos 4 a 6. O texto diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse é o versículo, esses 3 versículos, 4, 5 e 6, eles delineiam com precisão a teologia de Efésios, que é o tema central, se a gente colocar numa frase, é a unidade da igreja em Cristo Jesus. É a carta da unidade, é a carta da igreja. Irmãos, os principais assuntos que nós podemos ver nessa carta: Cristo como centro, e nesse sentido, a carta de Efésios é muito igual à carta de Colossenses, tanto é que os estudiosos chamam essas duas cartas de cartas gêmeas. Quando você lê Efésios, que você lê Colossenses, você vê que existem muitas coisas que são parecidas. A unidade da igreja é o fator fundamental dessa carta. Ele vai gastar o final do capítulo 3 e todo o capítulo 4 falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Ele vai falar sobre conduta cristã, ou seja, aquela fé que, uma vez entendida, modifica o comportamento no dia a dia. E essa carta nós temos um ensino muito importante, falando sobre a batalha espiritual. Qual é a grande mensagem da carta aos Efésios? Como crentes, nós temos todas as bênçãos espirituais necessárias para uma vida santa. E essa vida santa é compatível com quem nós somos em Cristo Jesus. Essa carta, ela está de uma forma mais simples aí, toda a sua estrutura eu coloquei aí. Veja que você tem uma saudação no capítulo 1, dos versículos 1 e 2, e no final você tem um encerramento, como se fosse uma espécie de introdução, né, um prólogo, e no final o fim. Uma coisa interessante dessa carta, irmãos, é que Paulo, como sempre, ele saúda a todos com graça e paz. A graça vem primeiro, a paz vem depois. Nessa carta ele faz uma brincadeira, aquilo que é chamado de quiasmo. Ele começa com graça e paz e termina com paz e graça. Pouca gente percebe isso, mas é interessante. Pelo menos nesse sentido, ele se assemelha um pouquinho à carta aos Filipenses. Lá em Filipenses, Paulo está de bom humor. Aí me parece que ele também está de bom humor. Efésios trata da questão doutrinária. Logo no início, nos capítulos 1, 2 e 3, nós vamos ver ali que fomos escolhidos em Cristo, nós fomos salvos pela graça e nós somos membros da igreja de Cristo. Não somos mais forasteiros, mas participamos de uma grande família. Essa grande família é a igreja. Vamos ver alguns imagéticos, alguns textos que
afirmam isso. Na segunda parte, na parte prática, quando eu sei como é o meu relacionamento com esse Deus em Cristo Jesus, o que é que isso transforma no dia a dia da minha vida? A parte prática, isso vai ter reverberações na igreja, na comunidade de fé, no capítulo 4, na vida pessoal, nos capítulos 4 e 5, em casa, com certeza, no capítulo 5, logo no início, e um pouco do capítulo 6, no trabalho, nos capítulo 6, versículos 5 a 9, e na batalha espiritual, Paulo explica a armadura de Deus para nós, encerrando aí essa carta. Você está com a sua Bíblia aberta? Diga amém. Vamos aí, Efésios, no capítulo 1, no versículo 1, aquilo que todos nós conhecemos. Paulo se apresenta e ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo se apresenta. Quando ele se apresenta, ele diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus, não pela vontade dele, mas pela vontade de Deus, afirmando a sua autoridade apostólica. Ele escreve aos que são santos, aos que são fiéis em Éfeso. Nós já vimos onde Éfeso está. E ele saúda a todos com graça e paz. Como vocês sabem, a graça vem antes, a paz vem depois. A paz é uma consequência, a graça é o fato gerador dessa paz. Mas, do ponto de vista teológico, também podemos compreender que Paulo se dirige ao mundo romano, aos gentios, onde a graça é percebida quando o Logos se manifesta, que é o Cristo, mas também o Shalom, que é a paz. A ideia da paz que vem no contexto hebraico, onde todos saúdam uns aos outros com a paz. Então, a paz do Senhor para você que está me ouvindo, para você que está vendo aí pela internet. Vamos seguir adiante. Você está com a Bíblia aberta? Então, irmãos, vamos agora para a parte doutrinária. O que é que nós temos na parte doutrinária? A partir do versículo 3, Paulo começa a explicar qual é a nossa posição em relação a Deus. E aqui eu gostaria de dizer que Paulo vai falar sobre santificação. E alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que a vontade de Deus para nós é a santificação. Essa santificação, ela ocorre do ponto de vista posicional e ela ocorre do ponto de vista prático. Ocorrendo do ponto de vista posicional, a nossa santificação, ela é obtida em Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando ele vence a morte e nós nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos em Cristo a nossa fé, nós temos acesso pela fé a essa graça maravilhosa que toma conta de todos nós. Isso já foi pago na cruz do Calvário. A teologia de Hebreus vai dizer que foi de uma vez por todas. Então, Jesus pagou essa conta de uma vez por todas na cruz do Calvário. Chama-se santidade posicional. Por quê? Porque pela fé, a nossa posição diante de Deus, ela é modificada. E nós temos a santidade, ou a santificação, chamada santificação prática. Perceba que no Antigo Testamento, quando Deus retira o seu povo do Egito, Êxodo vai falar sobre esse retirar. Mas era necessário retirar o Egito de dentro do coração do povo. Levítico vai falar sobre esse retirar o Egito e o pecado de dentro do coração do povo. Do ponto de vista posicional, em Cristo Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus, porque nós cremos nele, em sua obra, e através dele nós temos acesso diretamente ao Pai. Não precisamos de outros intermediadores. Jesus é suficiente. Através dele nós temos acesso direto ao Senhor. O véu do templo se rasgou de alto a baixo.
quando nós nos ajoelhamos, oramos, selados pelo Espírito Santo da promessa, nós temos a possibilidade de conversar diretamente com esse Deus que ouve as nossas demandas, que nos acompanha, tem cuidado de nós. Agora, irmãos, o outro lado disso também é fundamental. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento eu tenho um Levítico que mostra Deus tentando tirar o Egito de dentro do coração do povo, aqui no Novo Testamento, em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele vem no sentido de produzir em nós uma vida santificada. Nós somos livres da condenação eterna do pecado, mas não estamos livres da influência do pecado. E para nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa santificação, o Espírito Santo nos ajuda e a palavra nos ajuda. Jesus diz em Atos 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos santificados pelo lavar regenerador da ação da palavra de Deus em nossa alma, somos lavados pela ação regeneradora do Espírito Santo de Deus, que trabalha essa palavra nos escombros do nosso ser. E isso se transforma em atitude. Irmão, se uma pessoa tem um encontro com Jesus, mas a sua vida não muda, me permita uma conclusão simples. Ela não teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. Ela foi sensibilizada por alguma expressão religiosa. É difícil, mas é fácil compreender. Todo aquele que tem um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus, não é mais a mesma pessoa. Amém? Vamos adiante. O texto diz o seguinte, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aí, irmãos, olhe para mim um instantinho. Nesse texto, no capítulo 1, você vai ver o que foi que Deus fez, o que Jesus fez e o que o Espírito fez para compor o corpo de Cristo, que é a igreja. Estamos vendo o que foi que Deus fez. Versículo 4. Porque Deus, olha o que ele fez, nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, esse Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olhe para mim. Deus fez tudo isso para compor esse corpo. Ele elegeu, ele escolheu, abençoou, predestinou. Agora tem uma execução desse plano. Quem executa esse plano é o amado. Verifique o conectivo que está no final do versículo 5. O amado, você está vendo essa expressão? Irmãos, o amado é Jesus. Aí a partir do versículo 6, aliás, no final do versículo 6, o amado, a partir do versículo 7, você vai ver o que foi que Jesus fez para a composição do corpo de Cristo, que é a igreja. Foi o que ele fez. A partir do versículo 7, a ação de Cristo, veja o que ele fez. Nele, nesse amado, que é Jesus, nele, nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Cristo, nesse amado, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano
daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Veja, você tem aquilo que Deus fez, em seguida, aquilo que o amado, que é Jesus, o que ele fez, e agora, a ação do Espírito Santo de Deus. O que é que o Espírito Santo faz na composição desse corpo? Versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Eu posso ouvir um amém? Irmãos, Deus escolheu os crentes, abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais possíveis. Ele predestina os crentes para adoção como seus filhos em Cristo Jesus. Nós fomos redimidos através do sangue de Jesus, recebemos o perdão dos pecados por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E quando Paulo vai orar por esse povo, ele ainda pede algumas coisas. Ele pede que esse povo seja iluminado, ele pede que esse povo perceba a herança que recebeu, ele pede que esse povo seja fortalecido no seu poder, ele pede que esse povo seja assentado nas regiões celestiais juntamente com ele. Esse povo foi feito sujeito a Cristo. Cristo é o cabeça. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Veja o finalzinho do capítulo 1, os versículos 22 e 23. Olha que coisa linda. Olha qual é a posição que Cristo obtém. O texto diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Não existe cristianismo sem Cristo, e crente que não vai ter comunhão em Cristo Jesus com o corpo, com a noiva, esse aí, meu irmão, é fake news. Nós não podemos amar o noivo e desprezar a noiva. O texto bíblico mostra de forma muito clara que o Senhor trabalhou na composição dessa noiva, que Jesus deu a vida por essa noiva, que o Espírito Santo, ele guarda a cada um de nós com peso, o penhor, com a garantia. É muita coisa que foi feita para esse corpo que é chamado de igreja, para que um qualquer venha dizer que não precisa dela. Não, meu irmão, não é assim não. A igreja é o corpo de Cristo. Se essa igreja está doente, se ela tem problemas, aí é uma outra situação, é uma outra coisa. Mas triste daquele que despreza a noiva do Senhor, é possível que no final de tudo, ele possa ser desprezado e possa não ver a glória de Cristo. Amém? Amém? Agora, irmãos, qual é a atitude que a gente precisa ter? Uma atitude de gratidão. Uma vez que o crente compreende quem ele é, eu faço parte desse corpo. Uma vez que ele compreende quem Jesus é o Senhor. Ele é o cabeça. Ele é a base. Qual é a atitude que nós precisamos ter? Uma atitude de louvor, de ação de graça, de gratidão. E é aí onde entra o capítulo 2, nós fomos salvos pela graça. Você está com o capítulo 2 aí aberto? Olha que coisa linda, a partir do versículo 1 o texto diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza. Olhe, preste atenção, irmão, se você tiver um lápis, marque isso aí.
como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Irmãos, no capítulo 2, nós vemos aqui que Paulo volta o seu enfoque para a maior bênção espiritual que cada um de nós pode receber, que é a salvação do pecado. O Senhor retira essa barreira. Nós temos em Cristo Jesus a possibilidade de termos um encontro real e pessoal com o Senhor. Paulo primeiro lembra aos Efésios que antes da graça eles estavam mortos em transgressões e em pecados, andando nos caminhos do mundo, sujeitos ao domínio completo e pleno de Satanás. Mas o que é que ocorre? Deus, em misericórdia, em amor, salvou e reedificou a todos em Cristo. Aprendemos aqui, irmãos, que salvação é um presente gratuito da graça de Deus para cada um de nós. Segundo, aprendemos que essa salvação não vem pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, que quando morre e ressuscita, nos faz mais do que vencedores. Terceiro, essa salvação é algo que se torna efetivo, eficaz em nossa vida através da fé. A fé é como uma espécie de mão que traz isso. É como a fé, ela honra o objeto. Não é por causa da fé do homem, é por causa da fé do homem em Cristo que ele é salvo, percebe? Porque existem muitas pessoas que têm fé, uma fé natural, fé em si mesma, fé no dinheiro, fé no trabalho, fé na sua inteligência, fé nos seus relacionamentos, fé porque é desenrolado, fé porque tem um bom emprego, é alguém conhecido, mas para a salvação, e aqui nesse contexto bem simplesinho, irmãos, entenda que é a fé em Jesus, por causa de Jesus, quando eu me arrependo, que essa graça, esse dom gratuito, essa coisa maravilhosa chamada salvação, nós temos acesso, ela vem até cada um de nós, somos selados como Espírito Santo do Senhor. Você está com o capítulo 2 aberto? Vai para os versículos 14 em diante. Ele é a nossa paz. Olha que coisa linda. Paulo vai encerrando o capítulo 2 mostrando dessa paz. O texto diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Aí aqui, irmãos, a nova humanidade em Cristo Jesus.
não é mais o Deus dos judeus, não é mais o Deus dos gentios, é uma nova humanidade. Judeus e gentios, inclusive, que tinham hostilidades entre eles, essas hostilidades foram quebradas na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Aí veja a partir do versículo 19: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, em Cristo, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Nós partimos do imagético do corpo no capítulo 1. Aqui no capítulo 2 nós temos dois imagéticos muito interessantes. A ideia da família, onde eu e você temos um pai, onde temos um irmão, e nós somos irmãos em Cristo Jesus. Uma família, um relacionamento que é de laço afetivo, né? E o segundo imagético que a gente vê aqui é o imagético do corpo de Cristo, que é a igreja, de um edifício. Jesus é a pedra angular, a base, o fundamento, e nós somos as pedrinhas que vamos sendo colocadas, edificando esse grande edifício, aonde o Espírito Santo do Senhor vem e toma conta de tudo e de todas as coisas. Amém? É por isso que não existe caminhada cristã sozinho. Não existe edifício de um tijolo só. Não existe família de uma pessoa só. A caminhada cristã, ela é coletiva. Nós caminhamos juntos. Na carta aos Efésios, nós temos muito das expressões um ao outro ou uns aos outros. 52 vezes essa expressão é utilizada no Novo Testamento. Você está com o capítulo 3 aberto? Amém? O que é que nós temos aqui no capítulo 3? Nós somos membros dessa igreja. Paulo continua a detalhar esse grande mistério. E ele começa a detalhar os benefícios e as bênçãos que vêm junto com a salvação, concentrando a sua atenção na natureza da igreja. Paulo fala acerca do ministério do corpo de Cristo, como judeus, gentios juntos, não um sendo maior do que o outro, eles são iguais. E agora estão cumprindo o eterno propósito do Senhor. Paulo encerra essa questão doutrinária da sua carta, intercedendo pelos santos de Éfeso. E através dessa intercessão, irmãos, podemos entender que é uma intercessão por cada um de nós. Paulo ora para que continue a ser fortalecido o ser interior de cada um com o poder do Espírito Santo. Paulo ora para que Cristo habite no coração dos efésios pela fé, para que eles sejam arraigados, alicerçados em amor, para que eles compreendam a extensão do amor de Cristo e para que eles possam ser cheios do Espírito Santo, cheios da plenitude de Deus. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 3, versículos 20 e 21, lá no finalzinho, tudo isso aí, irmãos, o Senhor tem interesse em desenvolver na vida da igreja. Versículos 20 e 21, o texto diz: há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Encerra-se a parte teórica de Paulo. A partir do capítulo 4, ele vai para a prática. Quando ele vai para a prática, Paulo começa a fornecer instruções detalhadas de como aplicar esse novo posicionamento, como aplicar todas essas demandas de poder e capacitação na vida prática, a começar na igreja.
Então, irmãos, a partir do capítulo 4, ele começa a falar de uma forma específica sobre a unidade do corpo de Cristo. E aqui um macete. Na Bíblia, em linhas gerais, alguns capítulos têm se notabilizado por deterem um assunto de uma forma completa. Por exemplo, acho que Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé. 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, ainda que eu falasse a língua dos homens, né? No caso de Efésios, o capítulo 4 é o capítulo da unidade da igreja. Você pode dividir esse capítulo em duas partes. Na primeira parte, Paulo fala sobre as atitudes individuais que uma pessoa precisa desenvolver com a ajuda do Espírito Santo para que a unidade da igreja seja mantida. E na segunda parte desse capítulo, ele começa a aplicar isso de forma bem prática, não só na igreja, mas também em outras áreas da vida pessoal. No capítulo 4, dos versículos 1 até 16, o X da questão está na igreja. Os cristãos, eles devem ser pessoas humildes, pessoas gentis, pessoas pacientes, pessoas amáveis, perdoadoras, à medida que todos trabalham em unidade e paz. A unidade precisa ser unidade de mente, unidade de propósito. Só existe um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai. E os homens espiritualmente dotados dessa igreja recebem dons. E através desses dons, o nome do Senhor é glorificado e a igreja é edificada. Maturidade em Cristo é atingida à medida que cada crente faz a sua parte com os dons que o Espírito Santo lhe deu para edificar o corpo de Cristo em amor, e que a glória seja não para a pessoa, a glória é e sempre será para o Deus Todo-Poderoso. Amém? Capítulo 4, a partir do versículo 11, olha que coisa linda. Capítulo 4, a partir do versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual é o objetivo? Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é o cabeça, irmãos? Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, esse corpo cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O imagético da igreja como corpo chega, cada um tem uma função. Esse corpo será saudável se cada um fizer a sua parte. Só, irmãos, que não para aqui. A partir do versículo 17, Paulo começa a falar quais são os procedimentos que individualmente cada pessoa precisa ter. O crente precisa se despedir do seu velho ser, com todas as suas atitudes. Ele precisa se revestir de um novo ser, que é criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. O novo crente deve ser manifestado através de um caráter santo. Esse novo ser, essa nova pessoa, nós conseguimos ver que ela é nova criatura porque o seu caráter é modificado. A sua linguagem é diferenciada, ele tem uma conversa sadia, sã, ele tem uma conduta reta. Os crentes devem andar de forma sábia, como filhos da luz, no mundo de trevas. E ele só vai poder fazer isso se ele estiver cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo?
é ser dirigido, é ser controlado, é ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Lembrem de Paulo escrevendo aos Gálatas: se nós vivemos pelo Espírito, não vamos fazer a vontade da carne. É simples. Simples de compreender, difícil muitas vezes de colocar em prática. Você está com o capítulo 4 aberto? Vá para o versículo 29. Versículo 29. Olha como Paulo é prático na segunda parte do seu ensino. Olha que coisa linda. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, um linguajar santo. Versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Lá em 1 Tessalonicenses a gente aprendeu que pode apagar o Espírito. O que é apagar o Espírito? É viver como se ele não tivesse domínio algum em nossa vida, simplesmente desprezá-lo. Aqui nós aprendemos que podemos entristecer o Espírito Santo. Sabe o que é que entristece o Espírito Santo, irmãos? Pecado. É o pecado não confessado. É o pecado de estimação. É o pecado que faz entristecer o Espírito Santo. Mas Paulo diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Versículo 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Ou seja, se despindo do velho homem. E agora, revista-se do novo homem. Como é o novo homem? Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Vá para o capítulo 5, a partir do versículo 15. Todas as prerrogativas aí, irmãos, são práticas. Até que ele chega no capítulo 15, e ele fala sobre a questão da comunidade de fé de uma forma mais específica. Versículo 15, aliás. O texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O que é que você tem que fazer? Administrar o tempo. O texto diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, o que em Éfeso era muito comum, natural e fácil, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como é feito isso? Versículo 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus, constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está com a Bíblia aberta? Olha o versículo-chave que explica todo o texto até o final de Efésios. Está no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Me perdoe a ousadia, mas foi isso mesmo que você ouviu, e eu vou repetir. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí, irmãos, ele vai aplicar isso em todas as esferas da vida. Olha que coisa linda. A partir do versículo 21, ele aplica em casa. A posição dos cristãos na igreja deve refletir nos relacionamentos, a começar em casa. Submissão uns aos outros por causa da reverência a Cristo deveria ser o princípio norteador. E aqui eu gostaria de inverter o texto para que você possa ver como a palavra de Deus faz um sentido muito grande. Geralmente, por causa da ordem que aqui está, começa falando sobre as mulheres sujeitem-se aos seus maridos. E as pessoas confundem, no caso aqui, submissão à subserviência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora vamos analisar, invertendo o texto. Repare só.
Vamos começar pelo homem. O homem deve se submeter ao seu Senhor Jesus. E ele deve amar a esposa de tal forma, do mesmo jeito, que Jesus amou a igreja. Irmãos, quando Jesus amou a igreja, ele deu a vida por ela. A mulher que perceber que o esposo dá a vida dele por ela, é inevitável ele amá-la, é inevitável que ela se submeta ou se entre em sincronia com o ser dele. É inevitável. O grande problema é que muitas vezes a gente vê esse texto ser enfatizado, não sei, talvez uma questão cultural pelo seu lado mais machista, geralmente são homens que pregam. Mas, irmãos, a esposa que perceber que ela é amada pelo esposo, do mesmo jeito que Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, isso vai ocorrer de forma natural. Isso vai ocorrer de forma natural. Ninguém se casa para ser feliz, irmãos. Bota isso na cabeça. Principalmente você que é novo na igreja, está chegando agora. Nós casamos para fazer o outro feliz. E quando ambos compreendem esse grande projeto, não tem como o casamento dar errado. Um dos grandes problemas é que os relacionamentos, inclusive os relacionamentos conjugais, eles foram afetados pelo pecado ao ponto de que cada um já vai para o casamento no sentido de obter daquele relacionamento apenas benefícios para si mesmo. Nunca vai dar certo um casamento cujas motivações são baseadas nesse tipo de coisa. Amém? Aí no capítulo 6, dos versículos 5 até 9, a gente vê a graça de Cristo sendo aplicada aí à questão do trabalho. Versículos 5 a 9. Aqui só uma observação. O texto fala em senhores, o texto fala em escravos. Capítulo 6, os versículos 5 a 9. Capítulo 6, já no capítulo 6. Aqui. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos. Olhe para mim. Irmãos, a Bíblia, ela não apoia a questão da escravidão. Ela simplesmente está relatando o que havia no século I. Como um diagnóstico, a Bíblia mostra o que tem ali naquele momento. Esse texto, no capítulo 6, versículos 5 a 9, ele se aplica hoje de uma forma direta ao relacionamento empregado-empregador. O empregado deve fazer as coisas porque ama a Cristo. O empregador deve respeitar, sustentar, orientar o seu empregado porque também ama a Cristo. Toda e qualquer coisa que modifique esse relacionamento dessa forma se transformará em algo ou opressivo ou abusivo. Amém? Capítulo 6, a partir do versículo 10, o texto mais conhecido, a armadura de Deus. Todos vocês sabem, você vai ler em casa. Você precisa ser fortalecido no poder de Deus. Você precisa vestir a armadura. Quem é que se lembra da armadura? O cinto da verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz. Na cabeça, a coroa da salvação. No lado, o escudo da fé. No outro lado, na outra mão, a espada do Espírito. A grande maioria das armas são de defesa. Só existe uma de ataque. E o objetivo da armadura, irmãos, é para a gente ficar firme. Por quê? Porque a fé serve para levar pancada. Desculpa a franqueza, mas é a realidade. Quanto mais firmes na fé nós somos, mais capacidade nós temos de enfrentar o inimigo e de ficar firme. Porque fé serve para levar pancada. A fé é o quê? Escudo. Irmãos, me perdoe, aqui eu vou abrir um parêntese.
Hoje eu passei, geralmente, irmãos, na quarta-feira, eu tiro o dia para orar. E hoje eu orei com um coração muito amargurado, por causa disso que está acontecendo com o mundo. Essa guerra que está acontecendo ali na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia. Pelo que eu já li, pelo que tenho percebido, algumas coisas estão se tornando irreversíveis. A situação ali, irmãos, só Deus. E de uma forma ou de outra, já de um ponto de vista imediato, aquelas pessoas estão sofrendo. E de um ponto de vista mais remoto, todo mundo haverá de sofrer. Tem um doidão aí querendo apertar o botão com armas nucleares. O arsenal nuclear que nós temos hoje na face da Terra tem a possibilidade de destruir essa Terra mais de 18 vezes. Foi por isso um dos fatores pelos quais, no passado, foram feitas concessões. Quando a antiga União Soviética não conseguiu suportar mais o tranco, e houveram dois movimentos, um chamado Perestroika e um chamado Glasnost. Quem gosta de história, é interessante. Veja que a história nos mostra que aqui e ali, problemas antigos que não foram resolvidos, se refletem na frente. É como família que esconde as coisas até que chega um certo ponto que aquilo volta novamente e estão discutindo. Parece que não sai um passado que sempre retorna, sempre retorna. O mundo está sofrendo. A tríade do Antigo Testamento dos profetas, a tríade é peste, guerra e fome. Peste, guerra e fome. Os profetas do Antigo Testamento, quando profetizavam contra os pecados de Israel, de Judá e das nações, sempre mostravam um Deus que, na sua soberania, dizia que ia atuar, e as consequências desse Deus na sua soberania, permitindo que o próprio homem ande de acordo com a sua pecaminosidade, o resultado é inevitável. Peste, guerra e fome, um como consequência do outro. Amém? Eu sei que não é para amém, eu também entendi isso. Passei o dia todinho com meu coração entristecido, mas hoje nós vamos orar por isso. Amém? Irmãos, para encerrar essa carta, existem duas grandes verdades. Quais são as duas grandes verdades? O eterno propósito de Deus, a base da unidade. A base da unidade da igreja é Jesus Cristo. A base da unidade da igreja é Jesus Cristo. A base da unidade, a base do ser humano feliz e realizado não está nele mesmo, está em Jesus Cristo. É por isso que a humanidade está como está. Ela pensa que subjugando o outro vai alcançar unidade, força, vai ser maior. Ninguém é feliz com a desgraça alheia. Agora Jesus, ele modifica a vida. O iluminismo não modificou ninguém. A ciência não modifica interiormente ninguém. A educação educa a inteligência, mas não educa a alma. Não muda caráter. Esporte é muito bom, influencia, mas não livra o homem do pecado. O homem precisa de Jesus. Jesus é a base da igreja e Jesus deve ser a base das nossas vidas. Segunda coisa, para a gente encerrar, a unidade da igreja. Precisamos lutar pela manutenção da unidade da igreja. Efésios 4, no versículo 1, Paulo diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam.
Deus nos concede o Espírito Santo para que nós possamos viver conforme a sua vontade. De forma simples, irmãos. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e procurar amar ao próximo. Antes de todas as coisas, como prioridade em sua vida, busque o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas elas haverão de ser acrescentadas. Eu gostaria, irmãos, de orar com vocês. Fazer uma oração em duas frentes, digamos assim. Gostaria de orar com os irmãos pela unidade da igreja. Quando eu falo unidade da igreja, eu não falo só a unidade dessa igreja. Sabe por quê? Você pode perguntar e pode dizer assim: mas pastor, a igreja ela tem tantas denominações, ela tem tantas ramificações. Deixa o cerco apertar para tu ver se unir tudinho. Quando apertar, vai se unir tudinho. Por quê, irmãos? As diferenças são administrativas, são regionais, são locais, são humanas. Quando a diversidade permitida por Deus vier, que a igreja começar a ser perseguida, a gente vai ver calvinista abraçado com arminiano. A gente vai ver tradicional pulando com pentecostal, escondido, mas vai. É só esperar, irmãos, que mais dia ou menos dia a gente vai estar junto de novo. Nem se preocupe. E outra coisa, você que pensa que as outras expressões da cristandade, que estão longe de Cristo, porque não tem Ele como Senhor de sua vida, você pensa que é difícil para Deus sensibilizar esse povo todo de uma vez só? É difícil para mim, é difícil para você, mas no livro de Atos, no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, o Evangelho do Senhor foi pregado a 16 nações em línguas diferentes de uma vez só. É difícil para mim, é difícil para você, mas para Deus não é difícil. Nós precisamos orar pela unidade da igreja, uma igreja que vai enfrentar tempos difíceis. Segundo, nós vamos orar pela Ucrânia. Vamos orar pelos líderes, pelos pastores da Ucrânia. A primeira oração, você vai fazer sentadinho aí como você está. A segunda oração, irmãos, gostaria que nós movêssemos um clamor a Deus de joelhos. De joelhos. Sentadinho como você está. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a unidade da igreja. Nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a trabalhar para a manutenção dessa unidade. Que nós possamos, como diz a carta aos Efésios, sermos cheios do Teu Santo Espírito. Meu Deus, meu Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Como igreja, precisamos de Ti. Quero clamar, Senhor, pelos líderes de todas as denominações. Quero Te pedir, meu Deus, pelos cristãos na face da terra. Quero clamar, meu Pai, pela Tua igreja invisível, que está fazendo a Tua vontade e que tem sofrido nesse planeta. Meu Deus, meu Pai, eu clamo no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Agora quero convidar que você fique de joelhos. Vamos nos ajoelhar pela causa da Ucrânia. Pai eterno e santo, Deus poderoso, como igreja do Senhor, agora nos ajoelhamos, clamando, Senhor, por algo que o mundo não conhece, mas que Tu conheces. Pai eterno e santo, na cruz do Calvário, o Senhor redimiu povos. Meu Deus, meu Pai, a mudança que o mundo precisa, meu Deus, é uma mudança que ocorra no palco do interior do homem, na alma deste homem. Não será a ciência, a educação, o iluminismo ou qualquer outra vertente do conhecimento humano. O que nós precisamos é da ação do Senhor. O que precisamos é do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse homem, quando é nova criatura, ele conhece a paz que excede todo o entendimento e é selado com o Espírito Santo da promessa.
Meu Deus, meu Pai, nessa noite, ajoelhados, clamamos pela paz mundial. Sobretudo, meu Deus, clamamos pelos nossos irmãos ali na Ucrânia. Clamamos por todos ali na Ucrânia que agora estão sofrendo o ataque de um louco que intenta em seu coração utilizar armas que destroem, Senhor, a criação, aquilo que o Senhor fez. E nesse sentido, meu Deus, meu Pai, clamamos como igreja, intervém, Senhor, nesse processo. Só Tu é quem pode fazer diferença. Meu Deus, meu Pai, protege, Senhor, aqueles que têm entregado a Tua vida a Ti. Clamo, meu Deus, meu Pai, pelos pastores, pelos líderes daquele lugar. Clamo, meu Deus, meu Pai, pelos senhores de idade, pelos mais velhos, pelas crianças, pessoas que estão morrendo ali na opressão, naquilo que está acontecendo ali na Europa. Pai eterno e santo, Deus poderoso, colocamos essa causa nas Tuas mãos e descansamos no nosso coração, entendendo que nada foge aos Teus propósitos. Se estamos sofrendo agora, Senhor, precisamos do Senhor para nos ajudar. Oramos no nome de Jesus, a igreja diz amém. Vamos encerrar com uma oração. Pai, muito obrigado por esse momento, quando nós intercedemos uns pelos outros, quando nós intercedemos pela igreja, intercedemos pelas nações. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, muito obrigado. Pai eterno e santo, eu quero Te pedir que o Senhor leve cada um para casa. Hoje, quando as Tuas misericórdias se renovarem, que as forças deles sejam renovadas também. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. E toda sorte de ansiedade caia por terra dos nossos corações. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Amém. Deus abençoe você.